Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 12 de março de 2024, estamos na quarta semana da Quaresma. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 16. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque havia feito tais coisas em dia de sábado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz ao homem: não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Lembremos, amados irmãos, quando a gente vê essa leitura, a gente lembra de outros momentos, de modo especial, quando Jesus fala à mulher adúltera. Ele diz: vá e não peques mais. Vejam, ele diz ao homem para não voltar a pecar, assim como ele diz também para a mulher adúltera: não peques mais. E lembrem o que é que ele está dizendo: vá e se ame mais, vá e se cuide mais, vá e se respeite mais. E assim, amados irmãos e irmãs, nós estamos tão acostumados a procurar remédios, tratamentos para a dor e muitos outros sintomas que às vezes esquecemos de tratar a verdadeira causa da doença. Vejam, a gente procura um paliativo ao invés de procurar curar a doença de fato. E assim, amados irmãos, compreendamos. Nós lotamos os leitos dos hospitais com pessoas acidentadas, de carro, moto, E muitas vezes, amados irmãos, são doenças que poderiam ser evitadas. Vejam, se eu andar de modo mais responsável, sem me alcoolizar, enfim, sem estar tão cansado como a gente às vezes está, eu vou evitar muitas coisas, muitos acidentes, inclusive. E como diz o amado Jesus, diz o próprio Jesus, vá e se ame mais, vá e se respeite mais. E assim, amados irmãos, se a gente se cuidasse mais, vejam, a gente não fumaria
até ter um câncer de pulmão, né? A gente não comeria tanta açúcar, né, até ficar com diabetes, ou seja, e tantas morbidades, amados irmãos, que aparecem justamente porque falta um pouco de amor próprio na questão da alimentação, na questão do cuidado com a saúde. E assim, muitas vezes, amados irmãos e irmãs, essas doenças poderiam ser evitadas se nós tomássemos mais cuidado, ou seja, se nós nos cuidássemos mais, se a gente se amasse cada vez mais, nós teríamos uma saúde muito melhor. Ou seja, amados irmãos, devemos comer, lembre, menos açúcar, devemos procurar evitar alimentos muito ácidos, viu, amados irmãos? Porque assim a gente corre risco cada vez mais de ter câncer. Ou seja, comer menos açúcar, né, já evitaria diabetes. Se a gente não fumasse tanto, evitaria também, né, até mesmo um câncer de pulmão. E etc, amados irmãos. Eu creio, assim, que o Evangelho de hoje ele tem um convite especial para nós, para cada um de nós. Né? Lembre, ele disse ao homem, vá e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Jesus também disse à mulher adúltera, vá e não peques mais. Vejam, ele está dizendo o que para nós? Que nós devemos nos amar mais, devemos nos cuidar mais e nos respeitar mais, como já dissemos. E é claro, meus irmãos, por quê? Para que não nos aconteça algo pior. Por isso, amados irmãos, guiados por Jesus, devemos nos amar mais, cuidar melhor da nossa saúde, que é para termos, né, a certeza, amados irmãos, que a gente vai evitar muitas coisas. Vejam, como já falei, ó, não adianta a gente tomar só analgésico, não adianta a gente tomar só isso ou aquilo. Inclusive, eu tenho dito nas Santas Missas, amados irmãos e irmãs, vejam, ó, como é que a quaresma é regida? Jejum, esmola e oração. Vejam, o jejum, ele ajuda a gente a controlar os nossos instintos, né? Ou seja, ajuda a gente a procurar mais consolar que ser consolado, como diz São Francisco. Ou seja, ajuda a gente a controlar mais a nossa ansiedade. E, amados irmãos, a esmola, vejam, quantos pais e quantas mães não tiram o alimento do próprio prato para alimentar os filhos? Então, o que é que nós estamos fazendo no nosso jejum? Estamos deixando de comer para alimentar alguém que esteja precisando. Então, nós estamos procurando mais amar que ser amado. Então, e lembra, amados irmãos, vamos tirar da nossa cabeça essa história de receber algo em troca do bem que a gente faz. Vejam, olha você que é pai, você que é mãe. Será que os filhos vão conseguir retribuir tudo aquilo que o filho que ele fez pelo filho? De modo algum, né? Lembra aquele ditado que diz, uma mãe é para 10 filhos, mas 10 filhos não são para uma mãe. Então vejam, nem mesmo se fossem muitos filhos, conseguiriam retribuir para aquela mãe todo o bem que lhe foi feito. Então, ó, se nem dos filhos eu vou receber, da mesma forma, quanto mais de pessoas estranhas. Então, o que é que eu devo fazer, amados irmãos? Não criar expectativa. Eu devo fazer o bem pelo bem. Como diz São Francisco, que eu tenho que procurar mais amar que ser amado. E é claro, amados irmãos, a pessoa estressada, né? Então, a oração, ela ajuda a me acalmar, ela ajuda a encontrar paz no meu coração. E aí, se eu tiver mais paz, amados irmãos e irmãs, eu não vou procurar, né, fazer só aquilo que dá na minha cabeça. Então, eu vou procurar, como diz Jesus, Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, veja o estresse, amados irmãos, a pessoa estressada é só ela que tem razão. Então, não adianta discutir com ela. E quando eu estou em oração, amados irmãos, lembre, muitas vezes eu me coloco de joelhos, eu fico do tamanho de uma criança. Veja aí, ó, quando a gente reza, a gente fica de joelhos e se coloca do tamanho de uma criança. Então, a gente se torna mais humilde quando a gente está em oração. E é claro, a gente não quer só ter razão, né? A gente sabe muito bem que só Deus é perfeito. E nós somos pessoas, é claro, que podemos ser melhores. E por isso, a gente assume justamente aquele compromisso com nós mesmos, de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E isso é algo que nós podemos fazer. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.